Agora é hora da nossa entrevista do dia e, como eu falei, estamos recebendo aqui a nossa convidada de hoje, que é palestrante internacional, trainee e mentora de líderes. Pega seu microfone, por favor. Veja se tá ligado. Oi, oi. Ok aí? Tá ok? Tá ok. Bom dia! Bom dia! Tatiane Barbieri, que prazer recebê-la mais uma vez. Gratidão, eu que me sinto muito honrada com o seu convite, porque eu sou fã da Metrópole FM. Uau, que e obrigado. sempre para mim é uma honra poder estar aqui com a sua audiência, né? Divulgando aí para minha audiência, para que eles possam conhecer o seu trabalho e divulgar aí o que a gente tem de melhor também, né? Pois é, e a gente precisa de divulgar realmente tudo que tem de bom, né? Porque de coisas ruins nós já estamos cansados, né? Em tudo, se não bastasse todo esse transtorno da pandemia, Tatiane, a gente tem um país dividido, uma política difícil de se entender, então a gente tem que tentar falar de coisas boas, né? Exatamente, eu acho que esse é o X da questão, sabe? Quando nós estamos imersos num mundo onde nós não controlamos a maior parte das coisas que são comuns a todos, aí que surge a liderança, que eu vim falar hoje um pouquinho, desse novo conceito, que é você, em primeiro lugar, liderar a si mesmo, porque a única coisa que você controla é o que acontece com... aliás, não é o que acontece com você, mas como você age e reage às coisas que você não pode mudar, né? Então, assim, nesse cenário é uma grande provação e uma grande oportunidade para que a gente se desenvolva. É assim que eu vejo toda essa crise, todo esse cenário de pandemia. E eu tenho, assim, me surpreendido com a minha própria capacidade de me reinventar, né? Então, dentro do comportamento humano, tudo que você acredita é real. Então, se você acredita na crise, não que ela não esteja aí, mas a forma com que eu olho para ela como uma verdadeira, sabe, um verdadeiro caos ou uma possibilidade infinita de me desenvolver, é esse resultado que eu vou ter. Puxa vida, que bacana isso. Então, a maneira com que eu olho as coisas é que vai facilitar ou não a solução daquele problema. Bom, mas antes até de entrar nisso, deixa eu fazer um comentário com você que eu fiquei surpreso. Esses dias eu vi uma postagem de Tatiane Barbieri vestida com um uniforme militar. Você foi militar, Tatiane? Exatamente, por 6 anos eu servi o Exército Brasileiro. Que coisa bacana! Linda aquela foto. Pois é, é um marco, né? Porque quando eu entrei no Exército, em 2004, não tinham mulheres ainda. Estava começando essa questão do empoderamento feminino, da ascensão das mulheres. E assim, imagina meu pai, né? Meu pai ficava todo orgulhoso, minha filha serve o Exército. Que bacana. E as pessoas paravam, tipo assim, me paravam para tirar foto, né? Não tinha redes sociais. Imagina então... se tivesse. Ia ser muito bom. E onde foi que você serviu? Eu servi aqui na 13ª Brigada. Na 13ª? Uhum. Como é que foi essa experiência? Conta. Foi algo muito inédito, né? Então, para você ver que na nossa vida, no decorrer da nossa vida, em todo tempo nós estamos tendo oportunidade de perceber quem nós somos. E nesse desafio, para mim, foi assim, eu já trabalhava com a parte comercial de uma empresa de Campinas, fazendo representação aqui. E eu visitando o Exército ia ter vaga. E eu me candidatei. Naquela época era assim super difícil, tinham 3 vagas. E eu acabei sendo selecionada. E aí eu saí da empresa, fiquei à disposição do Exército. E ali eu pude me descobrir, né? Um sistema muito parecido com a minha casa, muito rigoroso, muito severo. E eu tive a oportunidade ali de trabalhar com o Programa de Excelência Gerencial do Exército. Que bacana. Porque eu tinha feito, embora eu fizesse farmácia bioquímica, porque eu entrei como oficial temporário de saúde. Eu já tinha essa expertise, então eu acabei assumindo essa questão. Na época se falava de administração participativa, não se falava de gestão, né? Não se falava de liderança, se falava de administração. E eu me lembro que dentro do programa de excelência gerencial, o meu papel era melhorar os processos e a comunicação.
Então, o que eu fazia? Apresentava as ferramentas de gestão, porque eu fiz gestão empresarial, né? O que me capacitou estar ali. E imagina que naquela época eu já fazia a ponte entre os oficiais e os praças, né? Porque tem essa divisão, como se fosse das empresas privadas, o alto escalão, né? Ou seja, o estratégico e o operacional. Só que numa segmentação muito mais evidente, né? Então foi uma experiência incrível. Que bacana. Bom, você, muito jovem, já estava servindo o Exército aqui em Cuiabá. Eu não me lembro, você é cuiabana, Mato-Grossense? Eu sou gaúcha, eu sou o pau rodado, né, que o pessoal aqui fala. Eu vim para Mato Grosso com 2 anos de idade e acabei ficando, né, eu morava em Jaciara, na fazenda, então assim, menina do interior, né? E aí vim para fazer o 2º grau aqui, quando vi já tinha prestado vestibular, fui ficando, e hoje eu me considero cuiabana, né? E a sua, você graduou em farmácia? Sim, eu fiz farmácia bioquímica, e a minha primeira especialização foi pós-graduação em gestão empresarial, depois eu fiz saúde pública, depois eu fiz auditoria em serviços de saúde, até me encontrar, porque verdadeiramente eu me encontrei em 2013, porque assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, meu perfil é empreendedor, né? Até mesmo enquanto servidora pública eu empreendo, porque as pessoas têm como eu vou te dizer, um conceito de que empreender é ser empresário. São 2 coisas totalmente diferentes. Uma dona de casa, ela é uma empreendedora. Quando ela cria soluções, quando ela, sabe, traz novidades, então ela está empreendendo. O servidor público também, né? Todas as pessoas são empreendedoras, em maior ou menor grau. E quando eu descobri o meu perfil, né? Foi fazendo a formação de coach lá em 2013, eu falei, nossa, eu não estou usando todas as minhas habilidades. Né? Tipo, eu estava num conflito, porque eu amava, eu queria mais, mas sempre faltava alguma coisa. E quando eu entendi que eu não estava na minha área de talento, eu, tipo, fiquei assim, até um pouco sem entender para onde eu ia, né? Por isso a importância de ter um mentor, de entrar num processo de autodesenvolvimento, porque hoje eu fluo nas coisas que eu faço, não me canso, né? Quem está na sua área de talento tem aí 50% do sucesso garantido, porque você flui, né? Então não é pesado, você consegue se destacar. E assim aqui estou eu, né? Uau, que bacana. E antes até da gente entrar nesse... Você falou aí, naquela época o Exército não tinha mulheres, a mulher estava começando esse processo de empoderamento. E a gente tem, vou te contar uma novidade, não sei se você está sabendo, a gente tem discutido aqui na Metrópole, nosso propósito é discutir ainda cada vez mais a mulher na vida política, não precisa ser na vida política partidária, mas a mulher envolvida com as associações, com todos os segmentos da sociedade, porque ela hoje, ela representa mais de 50% da população, mais de 50% do seu eleitorado, né? Do eleitorado brasileiro, e ela não tem essa representatividade na prática. E aí a gente propôs a discutir, e nós estreamos ontem aqui TPM. O que diz TPM para você? Nossa, é uma pressão, né? Pois é, tratando de política com mulheres. Que sensacional! Esse é o novo programa da Metrópole, o programa TPM, tratando de política com mulheres, com a nossa queridíssima Maísa Leão. Ai, que bacana, eu sou fã. Eu fui convidada na última eleição a sair como deputada, né, federal. E aí eu fiz uma análise e tal. Realmente eu acho que as mulheres precisam se posicionar em relação a isso. Mas eu tenho um desejo ainda de ficar no bastidor nesse aspecto, apenas para fazer com que as mulheres se desenvolvam, porque eu sou particularmente... Sabe, uma das minhas maiores habilidades é potencializar as pessoas, né? E a gente chama assim, eu consegui ser a minha melhor versão e eu sei que ainda estou no caminho de muito mais. Então, fazer isso por outras mulheres, eu acabei de chegar de um curso do Rio de Janeiro, eu fiz hipnose agora, para contribuir com o meu arsenal de ferramenta para o desenvolvimento humano. E é impressionante como eu consigo, sabe, empoderar e fazer as mulheres
tem uma amiga minha, até acho que ela deve estar assistindo, que eu conectei com ela lá. Ela é do Rio. E assim, ela é uma grande profissional de sucesso. Mas assim, sabe, totalmente travada. Totalmente não. Ela não fluía. Em um momento nós fomos almoçar e eu falei pra ela assim, foi muito bacana. Eu falei, vem cá, vamos fazer aí, grava um vídeo meu pro meu canal do YouTube. E a gente naquela vista linda da Urca, né? Do Pão de Açúcar, eu falei, comecei a gravar, tal. E ela ficou assim, nossa, mas você faz isso com muita naturalidade. Eu falei, eu faço e você também pode fazer, né? Aí fui, conectei com ela, fiz uma técnica rapidinha ali, né? Falei, agora é a sua vez. Gente, nós fizemos o vídeo do antes e do depois. Ela ficou impressionada. Ontem mesmo ela já me mandou, nossa, olha meu story. Então, eu acho que a mulher, ela tem essa coisa e ela precisa, sabe, deixar fluir. Então, o que eu faço de melhor, de verdade, é fazer com que as mulheres consigam acessar as suas melhores versões. A versão de si mesma. E a Maísa, ela é uma pessoa linda. A Michele também, né? Alencar, que também está aí. São pessoas que nos representam muito, muito bem. Acredito que é necessário dar esse primeiro passo. Então, nesse momento, eu prefiro fazer com que essas mulheres, sabe, se empoderem e que atinjam o sucesso. Mais pra frente, quem sabe, quando for o momento certo e Deus tocar no meu coração, porque tem uma coisa que eu faço, é apresentar tudo para Deus e entender o que Ele quer da minha vida. Né? O que é o melhor caminho. Exatamente. Dúvida, né? Enquanto isso, eu posso atuar na liderança feminina. Que bacana. Né? Porque é o... Despertar o potencial de cada pessoa, né? Você citou aí, você veja bem, hoje nós temos lá a Michele, a Edna Sampaio e a Maísa, que teve uma passagem rápida e a gente espera que ela volte logo. Sim, com certeza. A gente deveria ter 3 ou 4 Ednas, 3 ou 4 Micheles, 3 ou 4 Maísas, porque aí seria um equilíbrio justo, com né? certeza. Mas eu entendo você, porque eu também já fui assediado algumas vezes para ser candidato num cargo político. Eu gosto de ajudar fazendo o que eu amo fazer, que é o rádio. Sim, faz maravilhosamente bem. Sim. Obrigado. Né? Porque também tem que ter o perfil. A não ser quem vai por interesses escusos, mas quem quer ir para fazer a boa política tem que ter um bom perfil também. Exatamente. Né? E você sabe que eu também trabalho na área pública, né? Então, de uma certa forma, o político não deixa de ser um servidor público. Né? Eu até estou para lançar um livro e voltei aí ativamente agora com o meu programa de liderança e coaching, né, para transformar gestores públicos em líderes coaches. E nós sabemos que os líderes, os gestores públicos hoje são pessoas comissionadas, são pessoas políticas, sim, são efetivos, sim. Então, assim, trazer um novo olhar, porque a política também somos todos nós, entende? E inclusive, às vezes as empresas privadas falam assim, mas Tati, você atende empresa pública, né? No Estado, eu faço parte do quadro do Estado, mas a minha empresa atende gestores públicos de outros estados, inclusive aqui do interior, né? Mas o que eu busco nisso tudo? Que as pessoas tomem consciência que nós somos o Estado. Independente de você estar lá ou não, nós somos a política também. Porque Sim. todos nós somos responsáveis em todo o tempo. Então, aquela história, eu não gosto, eu não quero, tudo isso influencia. Se você é uma empresa privada, o setor público influencia em tudo que você faz, né? E vice-versa, porque um é interdependente do outro. E nessas estruturas, todas elas são envolvidas por pessoas. Então, cada um de nós, quando se melhora a cultura, melhora as organizações, melhora a política, entende? Exatamente. E o Estado somos nós, você disse perfeitamente. Porque o Estado não sobrevive sem um caixa. E quem que abastece o caixa do Estado somos nós, com as empresas privadas, com leite, com tudo aquilo que a gente compra, né? O empresário tem que entregar o que ele recolhe da gente para o Estado. Então, nós somos o Estado e precisamos de pensar também como integrantes desse Estado, estando lá ou não. Exatamente. Tatiane Barbieri, minha querida palestrante internacional, trainee, mentora de líderes, está aqui conosco hoje e fala-se muito em um novo conceito de liderança.
Agora tudo é novo, né? A gente entrou na onda esses tempos atrás novo, falar do né? novo normal. Bom, se é um novo normal, se vai voltar a ter uma normalidade, não sei. Porque tem muitas coisas que vieram e que mudaram realmente e que não vai retroceder. Mudou-se pela necessidade. Mas a liderança é uma coisa que tem que estar sempre evoluindo com todas essas transformações sociais. Fala desse novo conceito. Então, um novo conceito de liderança, né, que eu trabalho com liderança já tem aí alguns anos, e em todos os meus treinamentos, quando eu coloco uma programação, para mim, a maior habilidade dos líderes é o autoconhecimento. É você saber das suas forças, é você saber dos seus pontos de melhoria, é saber qual competência você precisa desenvolver para fazer com excelência aquela atribuição que lhe foi dada, né? É conseguir se comunicar com clareza. Mas para que tudo isso aconteça de uma forma fluida, é necessário que você emerja. Faça uma imersão em si mesmo. Isso, muito bem. E assim, ó, líder não precisa saber tudo, não tem que ter medo de errar, sabe? Eu acho que o que falta muito nas pessoas e que eu acho que é o meu grande diferencial é essa espontaneidade da gente ser vulnerável e de ser quem se é. Sabe? Então, quando nós tirarmos essas necessidades de sermos aceitos, com medo de errar, né? Todas essas questões faz com que a liderança tenha mais empatia e se aproxime muito mais dos liderados, porque normalmente também quem é líder também é liderado e vice-versa. Existe uma ordem, né? E uma hierarquia, então uma hora você está acima, outra hora você está abaixo, mas para que tenha todas essas competências da liderança, que é uma clara comunicação, um feedback assertivo, né, uma forma de conduzir, de forma a gerar realmente resultados. Tudo isso parte, primeiro, de uma transformação pessoal. Né? Porque se eu for lá ensinar técnica, é muito bacana, funciona, mas funciona muito mais quando eu trabalho a raiz, quando eu trabalho a base da pessoa, né? Porque quando ela verdadeiramente se transforma, naturalmente ela vai transformar os seus resultados. Quando você fala nessa transformação pessoal, você está falando que existem mudanças que são necessárias. Eu preciso, às vezes, de fazer mudanças em mim mesmo, no meu comportamento, no meu modo de agir, para que eu possa me despertar e usar melhor o meu potencial? Exatamente. Deixa eu até falar uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais, né? Que eu falo assim, é o meu lema, que é assim, lidere-se para uma vida extraordinária. Porque se tudo nasce em você, né? Todos nós temos a capacidade de construir a nossa história, tanto pessoal, profissional, familiar, amorosa, social, certo? Mas para isso, eu preciso me liderar e pensar que como é que eu posso transformar os meus resultados? A questão da escolha, sabe? Eu acho que o autoconhecimento liberta as vítimas, porque todos nós inconscientemente nos comportamos como vítimas. Porque a gente aprende desde pequeno que se você reclamar, se você chorar, você vai ter um ganho secundário, né? Quando nós somos criança, nós ganhamos a atenção dos nossos pais, nós ganhamos um colinho e nós crescemos e queremos usar a mesma tática, né? Então a gente culpa alguém, a gente reclama, nós nos tornamos vítimas do sistema. E eu falo muito que, ainda que você não seja culpado, ainda assim você tem responsabilidade sobre o que acontece. Entende? Então, quando nós passamos a nos autoliderar, né, e entender que essa liderança é integral e é sistêmica, porque ela vai reverberando por tudo, pelo meio onde você está, e assim você consegue ser luz, né, e consegue a transformação, e consegue inspirar as pessoas, porque hoje não dá para você mandar, sabe? Você precisa construir um relacionamento, né, que seja ao mesmo tempo íntimo, mas sem perder ali, né, a linha digamos assim, do respeito, né? Porque as pessoas têm medo, porque elas acreditam que se elas derem muita entrada, vai ter problema. Mas quem conduz é assim, somos nós. Não, eu te dei, mas até aqui.
E a gente pode fazer isso com muita assertividade, leveza e começar a trazer pra gente, tipo assim, as opções. Meu filho tem 11 anos, aí a gente às vezes atrasa para ir pra escola, né? Aí, tipo, filho, a gente tem que sair tal hora. Aí acontece alguma coisa, né? Aí ele fala assim, ai, mãe, eu falei, ai, filho, eu esqueci a máscara. Mãe, isso é desculpa. O que você poderia ter feito? Eu falei, é verdade, meu filho, é verdade. Sabe, para trazer esse negócio, ainda que as justificativas sejam verdadeiras e possam de verdade, sabe, causar um conforto, só que quando você faz isso, você acaba se acomodando. Você não pensa, tá, o que eu poderia ter feito de diferente? Tá feito. Ainda que justifique, o que eu vou fazer de diferente? Quais são as minhas possibilidades? E assim a gente consegue mudar esse ambiente, mudando a nós mesmos, a minha postura. Você fez uma fala, você usou uma frase aí que eu achei extremamente interessante, que você disse assim, ainda que eu não seja culpado, de alguma forma eu sou responsável pelo que está acontecendo. Sim. Seria a minha maneira de agir diante de qualquer situação é que vai determinar o desdobramento dessa situação. Com culpa ou sem culpa. Exatamente. Ainda, vou citar um exemplo bobo. Se você passa por um acidente de trânsito, né? Se você somente passar, você tem um desfecho no final dessa história. E você não tem nada a ver com isso. Se você ligar para o SAMU, o desfecho da história pode ser outro. Se você parar, pode ser outro. Se você ficar atrapalhando o trânsito, pode ser outro. Então, quantas infinitas possibilidades nós temos, sabe, para que a gente mude a nossa realidade. Porque a realidade que nós temos, ela é feita de escolhas. Só que, normalmente, essas escolhas são inconscientes e são repetições. Porque você não sai do seu automático. Entende? A gente precisa aprender a questionar as nossas crenças, entende? Mas quando a gente vai nesse automático aí, a gente corre o risco de não ser assertivo. Com certeza. Né? De repente cometer erros. Por isso que é necessário, vamos usar um termo talvez muito simples aqui. Eu preciso me passar a limpo, eu preciso de buscar nas minhas raízes, encontrar um caminho, descobrir o meu potencial, igual você falou. Formei nisso, pós-graduei nisso, fiz isso, e de repente eu me encontrei. É um processo que todos nós deveríamos passar? Exatamente, é um processo, porque assim, existem 3 formas de nós nos transformarmos. A primeira delas, que eu acho que inclusive é o que todo mundo pode fazer, escutando a gente aqui, elas já podem entrar em prática, é entender qual o significado que você dá para as coisas. Entende? Porque quando você dá um significado, isso muda o valor e isso influencia no seu processo de tomada de decisão, consequentemente na construção da sua história. Entende? Então, o significado é algo que você pode começar a perceber. Que significado que eu dou para isso? O que é liderança para mim? O que é relacionamento? O que é importante para mim? Por que eu faço o que eu faço? Sabe? O que está por trás? Então, questionar o significado é uma forma. A segunda forma é entender a sua crença. Sobre o que eu acredito, porque por trás de todo comportamento tem uma crença. Tudo que eu faço, né, eu às vezes não tenho consciência porque eu não identifiquei a crença. Por isso que existem os mentores. Eu sou formada pelo criador da PNL, que é o John Grinder, né? Que é programação neurolinguística para reprogramar a mente. Então, eu consigo aplicar ferramentas nesse sentido para ajudar a pessoa a avançar muito mais rápido nesse processo de transformação. Entende? Então, você limpa as crenças, você primeiro identifica, você limpa as crenças e daí você pode instalar uma nova. Tatiane, mas você está falando algo tão espetacular e eu estava curiosamente pensando nisso essa semana, estava parado e pensando, quando você fala assim, significar as coisas, né? Dar significado. Quantas pessoas param para pensar e dizer assim, por exemplo, no meu caso, por que eu me chamo Vanderlei? Por que meus pais me deram esse nome, Vanderlei? Quase ninguém sabe, parou para pensar por que eu tenho esse nome, né? Então, assim, a gente é muito, não sei se o ativismo, a cultura, a gente é muito frágil na hora de dar significado às coisas. A gente deixa muitas coisas que são significantes passarem em branco. A gente, sabe, você vai atropelando, você vai
vai levando de... E aí as crenças, geralmente, elas não são impostas, né? De uma forma muito sutil. De uma forma muito sutil e sem maldade, até por uma Sem questão maldade. cultural. Até porque os pais são os que mais amam os seus filhos e normalmente as crenças vêm dos nossos pais. Então, porque será que essa minha crença, esse meu exercício de crer ou de fé, será que é o ideal? Será que eu não deveria abrir a minha mente para pensar um pouquinho lá nas variantes, vamos dizer assim, nas Sim. outras possibilidades? O X né? é justamente esse, as possibilidades. As pessoas não questionam, então elas ficam apenas com modus operandi de agir e acabam vivendo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vai morrer assim. Por quê? Porque não se abriu para um universo de possibilidades. Porque quando eu falo de transformação, de mudança de mentalidade, significa expandir a mente. E Einstein já dizia que uma mente que se expande nunca mais volta ao seu estado original. Permitir-se, né? Permitir-se, por exemplo, peraí, isso aqui não é um produto acabado, mas meu pai me ensinou assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Para aí. Pode ser que isso seja exatamente o certo para você, mas permita-se abrir a mente para que você possa ouvir outras opiniões. E realmente falar, não, é isso mesmo. Enxergar né? com outros olhares e aí você voltar a falar, não, eu me identifiquei aqui. Exatamente. Né? São mudanças necessárias que nem sempre culminam com a mudança. Poderíamos dizer assim? Sim, olha só, você falou aí, eu acho que é tão importante pegar o gancho para falar do significado. Olha a pandemia. Nossa, quanto aprendizado. O que a pandemia fez? Fez nós sairmos do nosso automático e fez com que nós percebêssemos o significado de cada coisa. O significado da família, das pessoas, do dinheiro, do consumismo. Entende? Por quê? Porque isso tem um significado, um valor altíssimo, mas nós não estávamos prestando atenção nisso. Entende? Então, eu agora percebo um novo significado. Quando eu dou um novo significado e percebo, naturalmente eu vou mudar a minha forma de agir, porque eu mudei a minha forma de pensar. Sempre que você muda um significado, normalmente você também altera uma crença. E além da crença, do significado, ainda tem o fator causa, que é uma das coisas que a gente trata muito na hipnose, né? Por quê? Porque quando você muda a causa, você acaba mudando a sua crença e mudando o significado. Então, esse tripé, né? Fica muito ancorado. Inclusive, foi um estudo feito pelo professor Lucas Naves, né, que eu fiz a formação com ele, que nós realmente, observamos a evidência de resultado independente se você atua na crença, no significado ou na causa. E é interessante que com um mentor, com um especialista em desenvolvimento humano, com um terapeuta, você consegue avançar mais rápido nos resultados sem sofrer exatamente, né? Porque às vezes, olha só, às vezes a pessoa teve que passar por um sofrimento, por perda, para ela entender o significado, mudar a crença de que isso não vale a pena, que ela tem que, trabalhar sim, mas que ela precisa equilibrar, talvez, os momentos com a sua família, porque esperou para amanhã esse tempo com a pessoa que ama e às vezes não chegou. E aí pode ser tarde demais. Tatiane Barbieri, minha querida amiga, ela é palestrante internacional, trainer, mentora de líderes, e eu ficaria mais uma hora conversando com ela aqui, porque eu acho sempre muito bacana os nossos papos, as nossas conversas, mas o nosso tempo já estourou, então vamos lá. Você vai fazer um workshop gratuito? Sim, isso é por causa da minha missão, né? Eu quero muito contribuir para que as pessoas possam ser melhores e se descobrirem assim como eu. Então, no dia 2 de setembro, eu vou realizar um workshop online e gratuito que se chama Descubra o Seu Propósito. Ali eu vou aplicar ferramentas, tem um grupo VIP exclusivo no WhatsApp que as pessoas entram para receberem o material, né? E para receber qualquer notícia em relação. Então, o grupo fica silenciado para não atrapalhar, entende? Com um objetivo bem claro e específico. E aí, no dia 2, eu vou mandar o link de onde será realizado o workshop e todas as instruções. E para isso,
né? Esse é online, gratuito, todos vocês estão convidados. Vai ser assim, uau. Dia 2 de setembro. 2 de setembro, às 19 horas. Às 19. Por Às quanto 19 tempo vai horas. ser? Em torno de 2 horas, mais ou menos. 2 de setembro deixe-me ver aqui, na próxima Acho que é uma quinta-feira. quinta-feira, Na exatamente. quinta-feira da semana que vem. E como é que a pessoa faz para se inscrever? Como é que ela chega a esse workshop? Para ela se inscrever, vou deixar lá no meu story. Posso colocar aqui no da Metrópole também. O arrasta para cima, não sei se o seu dá, mas de qualquer forma, pode entrar em contato. Vou passar o link para você, tá? E aí você pode mandar no direct da pessoa, ou se você conseguir no arrasta para cima, ou você me marca para cair no meu, para a pessoa arrastar para cima e já cair, né, no grupo, porque a inscrição é estar no grupo, entende? Esse grupo que você falou, ele já existe? Já é um grupo. Já tem um grupo de WhatsApp automatizado para isso. Automatizado. Entra... Ela clica no link, ela já cai no grupo. O grupo é silenciado com o objetivo exclusivo de receber informações do workshop e o material só. Não tem interação. Para quê? Porque as pessoas hoje têm muitos afazeres. Exatamente. Esse grupo. Bem claro, bem específico. Muito bem. Isso. Então, dia 2 de setembro, gente. Semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, um workshop gratuito, online. Você pode estar lá em casa, de boa, depois do expediente, né? Com o seu arzinho condicionado ligado, porque vai estar calor. É né? verdade. Uma aguinha gelada do lado que você precisa se hidratar. Não vá beber vinho nem cerveja, porque não é hora para isso. E aí você vai participar deste workshop. Descubra o seu propósito. E olha, tem muita gente aí sem entender o próprio propósito. E depois, dia 2 de outubro, um mês depois, tem mais um treinamento. Sim, esse é presencial. Esse é transformador, porque assim, quando nós estamos vivenciando, o nosso processo de evolução, ele é muito mais rápido. Porque quando nós ouvimos, quando nós interagimos, quando nós lemos, nós temos um nível de absorção desse aprendizado. Mas quando nós vivenciamos, porque lá eu mal vou falar, eu apenas vou conduzir e vou facilitar o seu acesso às suas respostas que estão aí no seu subconsciente. Então, assim, ninguém tem a resposta um do outro, né? Porque os mapas de mundo, ou seja, a sua forma de interpretar e de perceber o mundo é muito particular, é só sua. Então, quando você acessa ali, você vai achar as respostas. E eu sempre falo, se você for participar, já vai pensando o que você quer. Você precisa saber o que você vai buscar. E neste processo você vai encontrar coisas que às vezes não é exatamente o que você foi buscar, mas é aquilo que está te impedindo de conseguir chegar lá. Entende? Então você vai buscar o que você quer e vai encontrar o que você precisa. E isso faz com que você alavanque os seus resultados. Pessoas dobraram os seus faturamentos, pessoas perdoaram os seus pais, pessoas viraram a chave do merecimento e puderam viver relacionamentos maravilhosos. Então, assim, qual é a sua necessidade? Porque esse treinamento se chama os 5 pilares da liderança de sucesso. E como nós já falamos desse novo conceito, quando você se transforma, tudo à sua volta se transforma. E ali vai abrir os seus pontos cegos para que você identifique de verdade o que está faltando. Às vezes é um ajuste tão pequeno, sabe, que está pronto para você acessar e atingir o seu sonho, o seu resultado de uma forma muito fácil e rápida. Tatiane, quem quiser participar desse treinamento, como é que vai fazer? Nesse treinamento, você entra em contato, né, pelo número 65, é o WhatsApp, 98140 1111. Nossa, muito fácil. 8140 1111. 98140 1111. Exatamente. Nas redes sociais você está como Tatiane Barbieri. Exatamente. Certo? Sim. Então sigam também ela lá e vamos lá. Treinamento dia 2 de outubro, liderança e coach, né? É isso? Ele é os 5 pilares da liderança de sucesso. Muito bem. 98140 1111.
Tatiane, obrigado por mais uma vez atender o nosso convite, vir bater esse papo. Ficaria mais uma hora aqui no mínimo conversando, mas eu vou te pedir para voltar já já. Ah, gratidão. Conte sempre comigo. Eu sou muito abençoada de estar aqui porque eu adoro a sua companhia e sou fã do seu programa. Ah, obrigado mesmo, viu? Sucesso lá e depois outra hora vem contar pra gente de novo. Tá bom. Ah, já está convidada a participar, né? Opa, olha aí. O nosso problema é a agenda. Aliás, a gente precisa fazer isso para aprender a cuidar dessa agenda. Pois né? é, tá aí, ó. Isso aí. Obrigado, isso Tati. Uma boa quarta-feira para você. Obrigada. Conversei aqui com a palestrante internacional, trainee e mentora de líderes Tatiane Barbieri.